Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a pôs aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, e, levando-o, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que acontecera. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão também. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a levaram, e sepultaram-na junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em camas e em leitos, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muitos a Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados dos espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que é a seita dos saduceus, se encheram de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo, e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, indo os oficiais, não os acharam na prisão. E, voltando, anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas fora, em pé às portas. Mas, abrindo-o, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram muito perplexos acerca deles, sobre o que viria a ser isto. Chegando, porém, alguém anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxe sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E eles, ouvindo isto, enfureciam-se e consultavam entre si matá-los. Levantando-se, porém,
No conselho, um fariseu, por nome Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco os apóstolos se retirassem, e disse-lhes: Varões israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntou um número de homens, como de 400, o qual foi morto, e todos quantos lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora, pois, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não a podereis desfazer, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se por terem sido havidos por dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo.